quero ver se você se identifica com essa descrição. Acordar se sentindo estranha, sentir uma tristeza que não sabe vinda de onde. Tudo parece perder o sentido de repente. O antes que era colorido agora ganha sons acinzentados, nenhuma roupa agrada, nenhum sapato. Expressões como, nossa, como tô ridícula, meu corpo tá todo inchado, o rosto que nunca foi mais como era antes. Até os passos pela casa, seja de quem for, são tão irritantes como nunca foram antes. O trânsito, as buzinas, todo esse barulho nunca foi tão estridente. Até aquela amiga que costumávamos almoçar juntas todo dia, rindo alta, esfregando na cara de todos os emburrados a nossa alegria, nunca pareceu de repente assim tão chata. Doce, doce, uma vontade imensa de comer doce, a necessidade mortal por um chocolate. A raiva infinita, recaída sobre o primeiro que der bom dia. A dor de cabeça, no corpo, no pé da barriga, aquele cansaço de quem nunca dormiu. O desejo de nunca mais levantar da cama para ir àquele emprego que perdeu todo o sentido. Que ninho de cobras, quanta gente feia, mal amada, intriguenta. Como eu fui me meter nesse lugar? Por que eu estou nesse lugar há tanto tempo? Não, o problema não é com eles. Só pode ser comigo. Devo ser uma pessoa horrível, uma mãe horrível, uma filha horrível, uma profissional horrível. Vontade de chorar todas as lágrimas do mundo. E não satisfeita ainda assistir um filme de drama bem triste, munida de um pote de sorvete. De chocolate, é claro. Para aprofundar todo mundo no vazio sentido dentro do nosso peito apertado, abafado. Quanta incompreensão nesse mundo. Quanta impotência. Quanta solidão. Nenhuma saída para sentir felicidade. Ódio de todos os que são felizes. Vontade de fugir, desejo de morar no alto de uma montanha, cercada de árvores por todos os lados, sem ninguém mais para me encher o saco. Já que ninguém ajuda, pelo menos ninguém mais vai me atrapalhar. Eu quero muito uma concha dentro de um buraco para me enrolar em mim mesma e nunca mais sair de lá. Quantas de nós já experimentamos alguma vez na vida todas essas emoções que estão muito relacionadas com o tema do vídeo de hoje, TPM, que eu gosto de ressignificar como tempo para a mulher. É importante quando a gente pensa no nosso ciclo de menstruação, no nosso ciclo da lua, e começa a identificar que algumas questões que surgem no nosso emocional, surgem no nosso interno, estão muito conectadas não só com a nossa vida, mas com a nossa cultura, com o meio onde a gente está inserida, como a gente aprendeu a se relacionar com o nosso feminino, com a nossa menstruação. Eu, como terapeuta, especialista em distúrbios e desequilíbrios do feminino e do emocional, me deparo com muitas mulheres que têm uma trajetória muito parecida com a minha, que é a dificuldade com esse movimento da TPM, a dificuldade com o desapego que é necessário para esse processo acontecer de forma fluida e que muitas vezes acabam experimentando esse momento como uma grande tragédia durante o seu ciclo menstrual. Algumas acabam preferindo deixar de menstruar. Inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente sobre a importância de menstruar, sobre a diferença entre menstruação e o sangramento de quando a gente toma anticoncepcional. A mulher que toma anticoncepcional, ela não menstrua, na verdade ela tem sempre um sangramento por conta da parada da medicação, mas isso não necessariamente é um processo de menstruação, porque o processo de menstruação vai envolver todo um ciclo que é muito natural de produção e mudanças hormonais dentro do nosso corpo e que vai ter uma reverberação não apenas física, mas também psíquica. Importante a gente pensar que por muito tempo o TPM foi considerada frescura, coisa de mulher, coisa de exagero de mulher, só que a gente esquece que toda a história da medicina, que é uma história inclusive muito recente, essa medicina que a gente chama de medicina ocidental, ela é muito recente
e sempre se baseou muito em corpos masculinos. Por muito tempo não se investigavam especificamente os corpos femininos. Todo estudo, tudo que tem de informação, na maior parte da nossa literatura, ela vem embasada em corpos femininos. Por muito tempo, em corpos femininos não, desculpa, em corpos masculinos. Por muito tempo, o corpo feminino foi negligenciado. E junto com essa negligência, se negligenciou também toda a nossa estrutura, que é muito particular, muito específica e que precisa de cuidados diferentes. Se a gente olhar alguns dados estatísticos, hoje as mulheres têm um número muito maior, praticamente o dobro de mulheres desenvolvem depressão ou distúrbios emocionais se comparado com a quantidade de homens. Quando a gente estuda sobre a saúde mental, a gente identifica que é muito comum que as mulheres sejam condenadas a esse espaço do desequilíbrio emocional, quadros de depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Muitas acabam parando em hospitais psiquiátricos e quando a gente olha a realidade masculina, a gente vê exatamente um outro movimento que vai para o lado da agressividade e acaba conduzindo esses corpos no aprisionamento, para o sistema prisional. Então tem muito mais homens hoje dentro do sistema prisional e muito mais mulheres internadas em manicômios. Todos esses dados são importantes para a gente começar a entender que uma questão que é muito do nosso corpo não é só nossa, ela está inserida dentro de um processo cultural, de um processo histórico, de um processo que está conectado com a política, com a religião, com todos os aspectos que estão ao nosso entorno e que isso vai reverberar sobre os nossos corpos. Entendendo esse movimento e nos entendendo como um corpo político, social, inserido dentro de um contexto maior, é importante que a mulher faça uma profunda reflexão, um exercício de desconstrução e de conscientização para que tome decisões que não vêm só de fora para dentro, que não vêm só como uma imposição aos seus corpos, como hoje é muito questionada a própria imposição da questão dos métodos contraceptivos, inclusive do próprio anticoncepcional, que muito tem se falado sobre ele. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre a questão do anticoncepcional em si, se ele realmente é um vilão ou se ele é um amigo da mulher. Mas o fato é que muitas mulheres acabam fazendo decisões e escolhas na sua caminhada, na sua jornada e na sua relação com o seu corpo, sem necessariamente estarem pautadas pelo conhecimento adequado de outras alternativas, de outras possibilidades. Para muitas mulheres, o período da TPM é um grande martírio. Há registros de que no Brasil 80% das mulheres experimentou, tem experimentado ou ainda vai experimentar alguns desses sintomas, dessas sensações tanto emocionais, mas também temos as questões físicas desse movimento da tensão pré-menstrual, do período pré-menstruação, que é um dos períodos mais críticos dentro do nosso ciclo, porque realmente o corpo está entrando num processo para fazer uma liberação que é muito intensa. A gente já falou aqui no outro vídeo que não é só uma liberação física, não é só o sangue que a gente está falando, é também uma liberação emocional. E muitas dessas mulheres acabam não tendo um respaldo dentro da medicina tradicional que não seja toma anticoncepcional, para de menstruar ou, mais grave ainda, vai para a área mais medicamentosa no sentido psíquico, com antidepressivos, ansiolíticos, entre outras medicações, que também são direcionadas dentro de consultórios ginecológicos. Eu vim de uma caminhada muito intensiva na busca de compreender os meus movimentos. Eu tinha síndrome do ovário policístico, tinha muito problema com o movimento da TPM, a ponto de ficar impossibilitada até de trabalhar, de não encontrar respaldo suficiente para vivenciar esse momento fora do trabalho, nem na medicina tradicional, nem em pronto-socorro quando eu ia, nada resolvia a minha situação. A ponto de eu, depois de peregrinar por vários consultórios de ginecologistas, ouvir de um ginecologista homem, branco, o seguinte: você quer que eu faça o quê se você não quer tomar medicação? Não dá para eu te dar um passe. Talvez ele estava certo, porque o que eu estava procurando e precisando naquele momento realmente não iria encontrar na medicina ocidental. Então, dentro desse movimento da minha busca, eu acabo direcionando os meus estudos e vivenciando experiências que me levam para vivenciar esse lado da medicina holística, da medicina chinesa, da medicina oriental. A medicina oriental ela é muito mais antiga do que a nossa medicina tradicional. Ela tem mais de 5.000 anos,
conta com técnicas como acupuntura, diversos estilos diferentes de massagem, se conecta muito com a medicina hinduísta, ayurveda, medicina natural, fitoterapia. Então utiliza elementos da natureza, elementos que são mais naturais, para que a gente possa desenvolver um reequilíbrio dentro do nosso sistema, entendendo o nosso sistema compondo os nossos diversos corpos. Então o nosso sistema emocional, o nosso sistema físico, o nosso sistema psíquico e energético. Então a terapia holística, ela trabalha o ser dentro de todos esses processos de uma forma mais global, entendendo que não somos só um corpo físico, nós temos os nossos diversos corpos e desequilíbrios em qualquer um desses diversos corpos podem causar dores, doenças, distúrbios e desequilíbrios. Então, passando por esse entendimento que nós temos esses diversos corpos e que precisamos manter todos esses corpos em equilíbrio, a gente começa a ter a possibilidade de outras ferramentas que podem nos auxiliar nessa jornada. Então, eu já tive um outro vídeo aqui falando sobre a mandala lunar, que é uma técnica de medição e autoobservação que vai desenvolver para a mulher um processo de consciência dessa sua ciclicidade, desse seu universo cíclico, dos seus movimentos. E conforme a gente desenvolve um processo de autoconhecimento, podemos lidar melhor com todas essas mudanças e não raro a gente tem um quadro de melhora na intensidade na intensidade e até mesmo na quantidade de vezes que a gente vai passar por uma TPM mais dolorida, mais intensa, que acaba sendo até impeditiva para que a gente possa seguir a nossa vida e a nossa rotina. Nem todas as mulheres experimentam esse momento como um momento que acaba deixando ela impedida de trabalhar, de cuidar da sua rotina, de cuidar dos seus afazeres, mas a gente tem um percentual considerável de mulheres que têm sintomas que são muito graves e acabam impedindo, inclusive elas, de desenvolverem as suas atividades normais. Durante toda essa peregrinação que eu comentei, que eu tive que fazer para reconhecer o meu feminino, para entender aonde eu tinha os meus pontos de bloqueio, entender que todo o meu processo de desequilíbrio da menstruação não era um processo apenas físico, ele também passava pelo psíquico, pelo meu entendimento de ser mulher no mundo, pela minha visão de feminino, que era uma visão de que o feminino era muito fragilizado e que eu precisava me distanciar dessa energia, que eu não podia aceitar esses movimentos em mim, porque eu tinha que ser cartesiana, eu tinha que ser racional, eu tinha que ser lógica, eu tinha que ser produtiva. Todas essas cobranças que vêm por esse movimento externo, principalmente do movimento voltado para o mercado de trabalho, onde a gente tem que atender metas, objetivos, demandas que não são consonantes com esse nosso movimento cíclico. Então tudo isso me fazia me sentir muito mal comigo mesma, me sentir inadequada, sentir que eu era o problema, exatamente como eu relatei no início do vídeo, quando a gente vai percebendo que não, que na verdade nós estamos inseridas dentro de um contexto e que a primeira coisa que a gente precisa entender é que não precisa ser assim. Não há só esse caminho, o errado não é o nosso corpo, muito pelo contrário, ele está sendo um grande aliado para nos mostrar que nós temos pontos de desequilíbrios, que nós precisamos estar atentas e olhar com consciência para esses desequilíbrios, para buscar uma maior harmonia, inclusive na nossa relação com o nosso corpo, com o nosso feminino, com o nosso sangramento, com as fases da lua que também vão interferir no nosso movimento interno. E então eu fiz um grande processo de redescoberta, reencontro comigo mesma, visitando muitos processos do meu inconsciente, dos conteúdos que eu ainda guardava, como traumas, com simbologias que eu tinha significado para mim de uma forma deturpada anteriormente, de uma forma errada, de uma forma torta, e que depois, dentro do movimento terapêutico, eu fui reencontrando, reconectando com ferramentas, aprendendo a lidar com óleos essenciais, com processos de massagem, processos de autocuidado, cristal, aromas, cores. Então existe uma infinidade de meditações, mantras, uma infinidade de ferramentas foram me sendo apresentadas ao longo da minha jornada. Eu fui fazendo as minhas experiências e compartilho aqui no canal com vocês algumas ferramentas que mais fizeram sentido para mim e que me ajudaram nesse processo de cura do meu feminino. Eu tinha uma menstruação totalmente desregulada, eu às vezes menstruava a cada 3, cheguei a ficar 6 meses sem menstruação, muito disso fundamentada na questão da síndrome do ovário policístico, onde me era dito que a única saída era tomar anticoncepcional, ou você toma anticoncepcional ou você não tem
outra alternativa, inclusive o seu quadro pode piorar, era a coisa que eu mais ouvia e que me deixava, lógico, com muito medo. Medo de piorar, medo de desenvolver uma questão mais séria em relação a isso, mas ao mesmo tempo eu tinha dentro de mim, ainda sem muito entender por quê e de onde vinha, mas uma vontade de não seguir tomando anticoncepcional. Eu tomei raros momentos da minha vida e logo depois, quando eu fui fazendo esse processo terapêutico, eu me distanciei de forma definitiva, porque realmente poder menstruar, poder fazer o ciclo de uma forma natural e começar a me conectar com esse ciclo, buscar o entendimento do meu corpo, buscar uma relação com esse período cíclico e com essa menstruação, realmente foi para mim um despertar, uma reconexão e uma potência muito grande com a minha energia criativa, com todas as minhas potencialidades também. Então é o momento da gente olhar para as nossas fraquezas, olhar para os nossos pontos de bloqueio, para os nossos traumas, entender que tem todo esse movimento para ser feito, mas que também menstruar desperta criatividade, desperta potencialidade, desperta energia criativa. Então realmente é muito importante olhar para as nossas decisões com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito, não dizendo que só um caminho é certo e que outros caminhos não servem, muito pelo contrário. O processo de reconexão com o nosso feminino é justamente para que a gente tenha uma escolha consciente dentro das nossas possibilidades e necessidades. Existem mulheres que realmente precisam ficar um tempo sem menstruar. Eu já falei em outro vídeo sobre processos de endometriose, que é um processo muito mais sério, quando o sangue acaba vazando para outros órgãos, vazando das paredes do útero, e isso pode comprometer a saúde da mulher de uma forma muito problemática. Já tive amigas que tiveram que passar por grandes cirurgias porque teve colamento de tecidos, de órgãos, então realmente é um assunto muito sério. Então cada mulher precisa saber do seu corpo, precisa entender quais são as possibilidades para dentro desse conhecimento poder fazer as melhores escolhas para diferentes momentos da sua vida. Também existem momentos que de repente você escolhe por uma determinada alternativa, seja por conta de trabalho, seja por motivos pessoais, mas depois é importante saber que você pode fazer outros movimentos. Nunca é tarde, inclusive para mulheres que não menstruam mais, que entraram na menopausa, meninas que ainda não menstruaram, então é sempre um processo de despertar muito intenso. Importante entender que existem ferramentas, que essas ferramentas estão aí para nos auxiliar a passar por esse processo, entender que esse movimento ele tem a sua profundidade e o seu valor dentro do nosso ciclo, dentro do nosso processo de autoconhecimento, e entender essas ferramentas, ressignificar esse movimento, fazer um processo terapêutico pela via do ciclo é muito forte e muito potente. Então a conversa de hoje foi sobre todo esse movimento cíclico, sobre a TPM, ressignificando a TPM como essa sigla de tempo para a mulher, tempo para a gente cuidar do nosso feminino, olhar para o nosso corpo, olhar para onde dói, fazer um movimento mais introspectivo para que a gente possa ter um ganho de consciência e o avanço na conexão com o nosso corpo, com a nossa história, com as nossas memórias. Eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a gente se encontra nos próximos vídeos.